valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para a boa obra. Está contido na Epístola de Paulo a Tito. Vou repetir, Nonato. Ou Nonato já, Toninho. Está escrito na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações. Técnicas da ciência instável do mundo, a Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sobre o controle do sacerdote, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que habitam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas como características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas
1.309 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, levando sempre informações atuais, sinalizando de que nós somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a perfeição e que nós possuímos capacidades. Ninguém nasce para sofrer. Nascemos porque estamos dando continuidades a uma evolução que iniciou nos elvos do tempo. Então, entenda a Deus, buscando conhecer as suas leis, e nós, dentro desse contexto, e o Terceira Chamada faz essa contribuição, ajudando você a usar muito bem o atributo da inteligência. Então fique antenado, plugado aqui conosco até o final desta edição. E como nós trabalhamos com o conhecimento, sempre estamos sinalizando o quê? Um corpo humano. Sim, precisamos conhecer esse instrumento de evolução. E hoje nós vamos trazer uma curiosidade sobre o corpo humano. Por que acordamos com o rosto inchado? Cerca de 70% de nosso corpo é constituído de líquidos e a posição em que dormimos facilita o acúmulo deles na parte superior do corpo. Durante o dia, os líquidos tendem a se concentrar nas pernas e nos pés. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ela, hoje presente, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbrio e natural. O artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quem pouco tem e quem procura mostrar mais do que possui. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADE, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você quer ficar antenado? Ligado? Então, faça-nos uma visita. O endereço é facílimo, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação. E lá possui endereços de algumas instituições espíritas. Sabe por quê? Os nossos expositores mensalmente fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas, com endereço, horário, o assunto, o tema a ser realizado nesta noite. Olha só essa, a nossa última palestra já está na plataforma digital, Facebook, YouTube, palestra essa que foi realizada na última quinta-feira, Pede Obtereis. Fiz uma visita à minha querida Leila Terezo, lá no Centro Espírita Lírios de Amor e Paz. O assunto foi realmente oportuno. E você quer ficar antenado? Na quinta-feira eu estarei visitando o Centro Espírita Amor a Maria, lá no bairro da Cremação. Então não perca essas informações. Nas nossas plataformas o endereço está correto. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você.
e você não está sabendo. E sempre dando aquela dica: não compartilhe as falsas notícias, plataformas digitais que querem ouvir só caos. Não, o mundo está acontecendo. Hoje nós temos para mais de 8 bilhões de pessoas reencarnadas. Se fosse diferente, o mundo não estaria acontecendo, estaria assim o caos. Então, vá, compartilhe, dê o seu joinha para justamente impulsionar as nossas plataformas digitais. Fique antenado na boa informação, jamais se perca. Está acontecendo alguma coisa? Vamos nos atualizar, não só aqui no programa Espírita Terceira Chamada na Rádio Clube, mas como também nas próprias plataformas digitais da AD. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo Amor e Perdão, o amor de Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Amanheceu, é mais um novo dia. Agradeço por estar aqui, vivendo, aprendendo e ensinando, vendo o caminho melhor pra seguir. Vou tentando separar aquelas coisas que não posso levar quando eu for viajar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. Cada dia é diferente um do outro, tudo muda, então vamos mudar. Lutar pra vencer todos nossos defeitos, só o amor vai nos acompanhar. Vou tentando separar aquelas coisas que não posso levar quando eu for viajar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. Vamos a mais uma curiosidade sobre o corpo humano? Não fique com vergonha do seu corpo, não. Saiba conhecê-lo. Conhecendo, você sabe que, inclusive, tem ajustes a serem feitos. Espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. E olha essa curiosidade: por que as pessoas roncam? O que causa o ronco é uma obstrução parcial das vias respiratórias, que pode ocorrer por vários motivos, como rinites, desvio do septo nasal e sinusite. A obstrução relaxa os músculos do tórax, que provoca a abertura involuntária da boca. O ar que entra encontra resistência na língua, na úvula campanha e nas amígdalas e vibra como se estivesse dentro de um aparelho de sopro. Só colaborando também com esta curiosidade, querido ouvinte, alguns tratamentos e pequenas cirurgias solucionam o problema. Então, sempre procure o seu médico, vá atrás, porque hoje a qualidade de vida corporal aumentou e muito. E eu tenho amigos que fizeram certos procedimentos
justamente por causa do ronco. Então fique sempre ligado nas informações sobre ciência. Terceira chamada, repetindo, é ciência. E ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ela, Márcia Libonati, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Cumprimente a seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola a dor. A saudação triste e acabrunhada pode instalar veneno no coração alegre. Derrame alegria e bondade. Ao encontrar uma pessoa conhecida, já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 8 de agosto de 2023. Bebê morre ao ser atingido por chaleira de água quente em Goiás. A mãe estava passando café e precisou ir ao banheiro. Foi quando o menino subiu na pia e caiu. Na sequência, a chaleira despencou e derramou água quente sobre ele. Autor com informações ricmais.com. O pequeno Joaquim Nunes de Oliveira, de 10 meses, sofreu queimaduras graves e não resistiu. Quem tem criança em casa sabe o quão desafiador é o cuidado diário e a necessidade de vigilância constante que eles exigem. Basta 2 segundos de desatenção e eles já sairão de onde os colocamos e lá estão expostos ao perigo. No Brasil, os acidentes são a principal causa de morte entre 1 e 14 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, sendo que 90% deles são acidentes evitáveis e que, em sua maioria, acontece dentro do ambiente domiciliar, justamente por ser um local onde as crianças se sentem seguras e estão em desenvolvimento. Explorando o ambiente essa semana, um bebê de apenas 10 meses morreu após ser atingido por uma chaleira de água quente e ter o corpo queimado em uma fazenda localizada em Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia. A morte da criança foi confirmada no último domingo, dia 6, mas o acidente ocorreu em 29 de julho. Segundo os familiares, no momento do incidente, a mãe, que estava gestante, estava passando café e precisou ir ao banheiro. Foi quando o menino subiu na pia e caiu. Na sequência, a chaleira despencou e derramou água quente sobre ele. A mãe ouviu o choro do filho e correu para socorrê-lo, com a ajuda dos funcionários da fazenda. O pequeno Joaquim Nunes de Oliveira chegou a ficar internado no Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira durante 8 dias para tratar dos ferimentos graves, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte acidental.
Márcia Libonati, nós aqui do Terceira Chamada estamos sempre sinalizando a evolução do corpo humano. O corpo humano evoluiu. E hoje nós não podemos desconsiderar a evolução já iniciada ali naquele bebê que nasceu. Veja bem, 10 meses. Mas quando que lá atrás, 10 meses, eu já engatinhava? Eu nem sequer, eu acho que abria os olhos. Então, nós, queridos ouvintes, devemos ficar realmente atentos, porque são espíritos que já têm uma certa liberdade num corpo de carne já evoluído em muitos pontos, não é verdade, Márcia? Certeza, né? A gente já percebe que crianças já de 2 anos já tem um celular, né? Já mexe tem no celular, que é uma acesso à maravilha. internet, né? Isso já é um verdadeiro perigo, né? Porque a gente vê que a maldade está aí e que muita coisa pode acontecer. Então a gente tem que estar esperto, atento, nós pais, né? Eu tenho 2 meninas, né? E que hoje a evolução dessas pessoas, dessas criaturas é bem mais rápida do que a nossa no nosso tempo, né? Sim. Até por causa da tecnologia, né? E as nossas almas, elas vieram bem mais atrasadas do que as almas de hoje, né? Não é a alma, é o corpo. O corpo, né? O corpo. Veio antecipado, né? Veio com uma tecnologia bem mais avançada. Então, na minha época, quando eu tinha 10 meses, eu nunca imaginei que eu poderia andar, né? E a minha filha, ela começou a andar, ela começou a querer sentar já com 8 meses, 8, 7 meses, né? Hoje ela tem o quê? Ela tem 16 anos. E então o amadurecimento dessa pessoa, desse ser, é bem mais rápido. Então a gente tem que estar mais atento a essa realidade, né? Alguns pais, vovôs, vovós, tios e titias já estão cientes disso. Em nenhum momento o julgamento, é porque na realidade a aceleração das células, elas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Ficamos realmente tristes, mas isso nos chama a atenção. Você, papai e mamãe, vovô e vovó e titia, que estão acordados até agora porque o menino ainda não dormiu, tenha paciência, até mesmo porque você está aprendendo de alguma forma com esta criança. Você um dia vai e voltará em corpos muito mais potencializados. É uma geração ajudando outra geração. Então não vamos nos descuidar, vamos ser muito realistas na evolução que o planeta Terra está. Por isso que nós sempre dizemos aqui, não houve o apocalipse zumbi. Não está havendo esse apocalipse que algumas pessoas tentam pintar. Não, o mundo está acontecendo. A geração que está chegando são de almas que já detêm realmente um certo grau de evolução. Nós preparamos esses corpos, nós que somos pais, nós preparamos esse corpo, nós contribuímos. Então nós somos sim ainda responsáveis por esses corpos potencializados. Então, não está conseguindo dormir? Procure ajuda. Procure colocar na sua cabeça que realmente são desafios para a geração anterior e para a nova geração. Procure um médico para não ficar, de repente, um fortificante aí para tentar acompanhar a aceleração dessa garotada aí que está chegando, tá bom? E tem um outro detalhe, lei da reencarnação. Ninguém está conosco sem um motivo justo. Um outro detalhe para finalizar o nosso bloco é que a doutora Anete Guimarães e outros médicos sérios e renomados já vêm chamando a atenção. Essa aceleração nem sempre é o tão famoso TDAH ou a questão do autismo. Não é. São simplesmente corpos potencializados, onde tem o espírito maior abertura de se movimentar. Então não fuja dessa responsabilidade. Procure profissionais sérios que vão lhe ajudar como devemos
realmente direcionar esses espíritos que estão em corpos potencializados. Alguns expositores da AD já vêm alertando em suas palestras sobre este assunto. Nem tudo é TDAH e nem tudo é o famoso autismo, mas sim a evolução que está se processando de uma forma muito acelerada no nosso planeta. Esteja antenado, querido ouvinte, porque o mundo está acontecendo. E parabéns a você que é papai e mamãe de primeira viagem. Que, aliás, hoje, como é que foi o Dia dos Pais hoje? Deu para comemorar? Fez o dever de casa? Deu presente para papai? E você, papai, está fazendo o dever de casa? Muito bem. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música. Márcia Libonati, ela me mandou uma mensagem. Ela disse: meu filho, eu quero ouvir a Dona Anete, o Boto Namorador das Águas Mauatá. E essa vai para minha querida mãezinha Celestina Lopes, lógico, ao meu pai Manuel Lopes, que estão antenados, ligados, plugados aqui no programa Espírita Terceira Chamada. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Onde é que Boto mora? Mora nas águas do mar. Onde é que Boto mora? Mora nas águas do mar. Boto faz o seu bailado nas águas de Preamar. Boto faz o seu bailado nas águas de Preamar. Na hora da maresia, Boto faz voar. Na hora da maresia, Boto faz voar. Foi linda bonita que alguém me contou do Boto pintado namorador. Foi linda bonita que alguém me contou do Boto pintado namorador. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Foi linda bonita que alguém me contou do Boto pintado namorador, que saltava para namorar das águas do Maiauatá. Que saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Pescador, 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 joga a rede no mar. Pescador, pescador, joga a rede no mar. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Mas é boto namorador das águas do Maiauatá. 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 Tem dentro da rede, tem botinha. Aí dentro da rede, tem botinha. Dentro da rede tem botinha. É boto namorador das águas do Maiauatá. Boto namorador das águas do Maiauatá. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Contam que moço bonito saltava para dançar. Dançando dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Tem boto cercando a gente, fazendo fuá-fuá. Tem boto cercando a gente, fazendo fuá-fuá. Mas é boto namorador da reza do Maiauatá. Está que é Maiauatá, é do Maiauatá. É boto namorador da Maiauatá. É boto namorador das águas do meu Maiauatá. Vamos a mais uma curiosidade? E vamos falar novamente sobre o sono. Falamos a pessoas que roncam, né? Porque às vezes, quando estamos pegando no sono, temos a sensação de que estamos caindo. Isso é a alucinação hipogênica, o movimento exato em que o sono está sendo gerado.
Acontece abalos motores que, quanto mais intensos, refletem nos músculos, criando a sensação de queda. Espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. Conheça a ciência, você não precisa ter idade, não precisa ter uma sapiência. Tudo é simples quando buscamos conhecer. Agora, aquela palavra de autoestima, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini, por ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Desperte. Não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovando, porque isto trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Renove a cada manhã seu armazenamento de energia de viver, de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como o Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existente entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Tema de hoje: Paraíso, Inferno e Purgatório, questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? E eis a resposta dos imortais. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Querido ouvinte, hoje, através de algumas ciências espiritualistas e a própria ciência espírita, já começa a definir o nosso estado de alma. O próprio Albert Einstein, olha só, ciência pura,
já disse que tudo é relativo. Depende do nosso modo de ver e aonde nós estamos, sinalizando que cada lugar, cada momento em que estamos é a diferença da nossa felicidade e da nossa desgraça. Não existe um local determinado. O que determina é a nossa frequência, o nosso modo de pensar e uma lei muito básica, que é a lei de afinidades. As almas, elas se procuram, as almas, elas se encontram e vivem em aglomerados, tanto no ambiente espiritual como no próprio ambiente material. Você quer ver só uma coisa? Pessoas que se reúnem para uma balada, vai se comunicando uma a outra, ou simplesmente o convite ele é feito de forma mental. Quando muito, estão se reunindo e às vezes sai o quê? No nosso tupi-guarani, o famoso porradal. Ali o que é? O inferno mental de cada um. Mas existem pessoas do bem que se procuram atitudes, pensamentos, e aonde vão se encontrar? Nas igrejas, nos templos religiosos, nas praças públicas, nas praças, e aí identifica o quê? O céu de felicidades, que começou aonde? Dentro de cada um de nós. Então entenda muito bem, a ciência em si já prova, através de Albert Einstein, que espaço e tempo tudo é relativo, é você que define. Ciências espiritualistas e a própria ciência espírita já define, você forma o seu mundo mental, o seu mundo espiritual. Logo, Márcia Libonati, o céu, o inferno e o purgatório é de fato um estado de alma, não é verdade? Com certeza. É tudo um ponto de vista, né? E está em nós o nosso limite, correto? Aquilo que a gente crê e o que a gente vê, não é isso? Eu, na minha experiência, na minha pequena experiência de vida, né? Já vi muitos estados mentais, muitos estados de alma, e desde criança, né, a gente vê as coisas, né, tudo em um certo momento, tem um certo conteúdo, um certo sentido, e a gente nivela tudo, mas quando a gente começa a abrir um pouco mais os olhos, aí percebe que Deus é o infinito. Deus correto? Existe. É o infinito e é maravilhoso. Com certeza. E nós, enquanto espíritas, divulgando a doutrina espírita, sempre estamos sinalizando aqui. Mundo material, mundo espiritual estão intimamente ligados. Precisamos entender o que hoje está a nível de descobertas da alma, a nível de descobertas da matéria e a relação que existe entre ambos, recordando nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então Jesus estava falando sobre o mundo espiritual, o mundo material e os diversos planetas e sóis que orbitam esse cosmo. Então nós, de fato, somos viajantes da evolução. Não estamos desamparados por Deus. Que Iga? Na verdade, a gente é um sistema único, né? Sim, nós somos uma individualidade. Um sistema único, né? Interligados, né? A todos os outros sistemas. Interligados. Pelas leis. Isso. Foi a lei de afinidade. Afinidade. Então, se você está o tanto perturbadinho hoje aí, lembre-se, você pode mudar a frequência, lembre-se, você pode formatar o céu à sua volta. Por isso tem o nosso final da oração. Você, papai, ganhou muito presente hoje? Não! Menino, não, mas vai ganhar. Em homenagem ao Dia dos Pais, Grupo AME, é o momento da música. Acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, no abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o dom que mais vale de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê?
Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Resgatando fatos relevantes da grande imprensa. Papai e mamãe, tome cuidado, essa garotada está a 1000 km/h. São espíritos em corpos potencializados. Revelações no tempo e no espaço. O céu e o inferno é um estado de alma. Somos co-criadores da criação. Mundo material e mundo espiritual estão intimamente ligados. Então, pegando o pacote todo hoje do nosso programa, entenda, o mundo está acontecendo. Deus existe. Precisamos conhecer as suas leis, porque nós fazemos parte desse grande contexto. E esse momento da oração é um momento todo especial que iremos elevar o nosso padrão vibratório ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Sabe por quê? Nós somos acumuladores de experiências em diversas reencarnações. Então, nunca se menospreze. Acredite, você tem qualidades maravilhosas que precisam continuar a evoluir. E a oração é aquele encontro mais íntimo com Deus. Jesus já sinalizava: tá acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E nós aqui do Terceira Chamada damos esse apoio, porque nós vamos elevar os nossos pensamentos, e tantos pensamentos positivos unidos, podemos muito. Olha a galerinha que vai participar. E a oração é aquele momento de felicidade. Quantos pais não estão orando agora? Principalmente hoje, que foi um dia tão especial, recordando a figura nobre de Emmanuel. Que cada um pegue o momento psicológico que as pessoas estão vivendo, promovendo a paz. Então a nossa oração, o momento de agora, é justamente em homenagem aos pais, a você aí, também homenagem às mamães, os vovôs e os vovós, mas sempre buscando
o momento psicológico. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, meus parabéns novamente. Então vamos unir o pensamento, velho. Ele gosta que chame ele de velho. E olha quem vai participar conosco. Além do meu pai, minha querida mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José Nazaré, Mônica, Sandra, a professora Jacira Matias, Nicolas, Nicael e o Tiago, lá no bairro da Sacramenta, o Góis e a Léo na Sacramenta também, João Renato no Conjunto Barex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Vanessa e Patrick e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles do Curiontinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, a Renata lá no Rio de Janeiro, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece do Anjo. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos.
lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização: Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo, recordando a doce e amigável frase de Ótimos, Espírito Guardião, que cada um seja sempre a boa companhia um do outro. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.